18. Assinale a opção em que a voz passiva foi empregada. Falei para vocês. Tanto quem vai fazer um fuzileiro naval, EAN, quem vai fazer a ESA, quem vai fazer a EA, concurso, vai ter essa matéria no tempo de correr. Então, assinale a opção em que a voz passiva foi empregada corretamente. Então, falou em voz passiva, gente, eu tenho que entender algumas situações. Por exemplo, quando eu vou estudar, a matéria que vocês vão procurar é essa aqui, ó. Vozes verbais. O que eu tenho que sair com conhecimento? Olha, eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva e eu tenho a voz reflexiva. A primeira missão de vocês é esta. Voz ativa é quando o sujeito pratica ação e a voz passiva é esta que a gente vai se debruçar. Na voz passiva, primeira coisa, a gente vai entender que o sujeito ele sofre ação, ele sofre a ação verbal, ele sofre. Eu vou trazer para cá. E a voz passiva, gente, quando ele pede para identificar, eu vou para cá. Ó. Eu tenho duas possibilidades. Ou ela vai ser voz passiva sintética. Para quem está fazendo outros concursos também aparece aqui, ó, pronominal. Como é que é a estrutura da voz passiva sintética pronominal? Vai ter que ser um VTD, mais um se, que a gente chama de pronome passivador, que vai equivaler a um sujeito, que vem em regra pós-posterior, vai ser um sujeito paciente. Isso é a estrutura. Então, quando eu estou diante de uma voz passiva sintética pronominal, a estrutura vai ser VTD, mais o se, que a gente chama de pronome passivador, partícula passivadora, e o sujeito vai ser paciente. E a segunda forma vai ser como? Como a gente chama aqui de uma voz passiva analítica. É mais completa. Mário, o que eu vou procurar na voz passiva na analítica? Eu vou procurar uma locução verbal. Mas não é qualquer locução verbal. É o verbo ser, não como auxiliar, né? Ou o verbo estar, mas a gente consegue ver muito o verbo ser. Mais o verbo no particípio. Pronto. Então, quando ele pede para você identificar a voz passiva, são essas duas estruturas que vocês vão observar. Se tem o si pronome passivador ligando ao VTD, ou a um verbo transitivo, ou a um verbo transitivo direto ou indireto, a base tem que ser VTD. Ou você vai procurar uma locução verbal, que o verbo auxiliar seja o verbo ser estar, e o verbo principal esteja na sua forma de particípio. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente matar a questão. Quando eu falo assim, ó, a escola foi cercada pelos alunos. Gente, aqui é a minha voz passiva. Analítica perfeita, porque trouxe todas as estruturas que eu preciso. Quando eu falo assim, ó, quem é que foi cercada pelos alunos? A escola. Você consegue perceber que ele é o sujeito. Só que ele sofre a ação de ser cercado. É como se a escola tivesse aqui, ó. A escola tivesse aqui, a escola, e ela sofresse a ação de ser cercada. Ela não pratica, ela sofre a ação de ser cercada pelos alunos. Então, é um sujeito paciente. E eu estou diante da minha locução verbal. Ó, o verbo auxiliar, o verbo ser, e o meu verbo principal na sua forma de particípio, o ado. Ada, o ado. E eu tenho quem pratica ação dentro da voz passiva analítica, que a gente chama esse cara de quê? De agente passiva. E agente da passiva. E agente
da passiva. Ele vem sempre preposicionado. Então ela é a completa, né? Completona. Beleza, Mário? Eu trouxe até os bisuzinhos aqui, ó. Voz passiva. O sujeito é o paciente da ação verbal, né? Tinha visto que eu tinha trazido aqui, ó. Voz passiva, ela pode ser analítica, pode ser sintética. A voz passiva analítica, com o verbo ser ou com o verbo estar. E o verbo principal na sua forma de particípio. Quando fala aqui, ó, uma flor foi vista pelo menino no jardim. Aí eu olho o verbo, já vi que eu tenho uma locução. O que é locução? Dois ou mais verbos que equiparam a um só. Então, quem que foi vista pelo menino? Uma flor. Percebe que a flor ela não pratica ação, ela só a de ser vista pelo menino. Quem pratica ação é esse cara aqui, pelo menino, que a gente chama isso aqui de quê? De agente da passiva. Lembre-se também, né, que o pelo, esta preposição que está aqui, a gente chama, o que acontece aqui é uma contração. Uma contração de quem? Da preposição essencial por, mais o artigo por, né? Então a gente tem que pegar o bizu dessas contrações. Depois, na sala de aula, a gente vai fazer aquela tabelinha que eu sempre faço com vocês. Então, agenda passiva, sempre preposicionado. A casa será pintada pelo menino. Veja aqui, ó. Será pintada pelo menino. Quem será pintada pelo menino? A casa. O meu sujeito, paciente. Então, pintada por quem? Pelo menino. Aqui é o meu termo que a gente chama de quê? Agente da passiva. Ele que pratica ação dentro da voz passiva na língua. Agente da passiva. E aqui, gente, a nossa voz passiva analítica. Lembrando que eu não o uso do agente passiva, ele não é obrigatório. Eu poderia muito bem entregar aqui e falar só assim, ó, a casa será pintada. Mas se eu trouxer, eu tenho que analisar, porque é uma função sintática. É o agente passivo. O Congresso foi cercado pelos soldados. Opa, quem é que foi cercado pelos soldados? O Congresso. O Congresso aqui, ele sofre a ação de ser cercado. É igual a escola. Ele é um sujeito paciente. Aqui é minha locução verbal. E aqui, ó, ficou cercada de soldados, né? Esse T aqui, por mais que não tenha aquela contração, ele que pratica ação. Logo, esse aqui a gente chama aqui de agente da passiva. Então, voz passiva sintética. O sujeito sofre a ação do verbo. Voz passiva sintética. A oração é mais reduzida. O que vier após o se será o sujeito paciente da oração. Então, falando de voz passiva sintética, né? É o que eu falei. É o mantrazinho. Ou vai ser VTD, mais o se. O que vier depois vai ser o sujeito paciente. Ou VTD, a base, ou voltando em C, verbo transitivo direto e indireto. Mais o se. Essa estrutura está caindo bastante ultimamente. Então, quando eu falo assim, ó, abriram-se as inscrições ontem à noite. Abriram-se, quem abre, abre algo. VTD. Tem um verbo transitivo direto ligado com se. Aqui vai ser um pronome passivador. Então, gente, as inscrições serão, para mim, o meu sujeito paciente. Paciente. Aquele que sofre a ação do verbo. Então, abriram-se as inscrições, sujeito paciente. Aí, nós comentamos, abriram as inscrições onde? Ontem à noite, locução adverbial. Comentei com vocês ficarem espertos, porque esse termo aqui, as inscrições, tornou-se sujeito por causa desse cara aqui, o pronome passivador. Se a questão pedir, e ela sempre pede, para fazer a retirada ou reescritura, aí colocar assim, ó, abriram as inscrições. Mudou tudo, viu? Sem o se, quem antes era sujeito passa a ser o objeto direto. Abriram o quê? As inscrições. E este verbo aqui torna-se intransitivo. E o sujeito fica na terceira pessoa do plural sem referência, será um sujeito indefinido.
terminado. E fazendo um restinho para a gente fazer uma revisãozinha legal, na transposição das vozes, né, tem que ficar esperto. Quando eu estou na voz ativa, o objeto direto vai ser transformado em sujeito. Olha só a transposição, isso aqui cai bastante, né? Então, quando eu falo, a turma aplaudiu os professores, quem foi que aplaudiu os professores? A turma. Então, a turma praticou a ação de aplaudir os professores. Na voz ativa, quem sofre a ação é o objeto direto. Eu quero fazer uma reescritura, quero fazer uma reescritura transformando essa voz ativa em uma voz passiva analítica. É só você usar as flechinhas. Ó. Quem antes era objeto direto vai passar a ser o sujeito paciente da voz passiva analítica. E quem era o sujeito ativo, agente que praticava a ação, ele vai perder, aí vai ser desbancado, né? Ele vai perder a função de sujeito, mas a gramática colocou o nome para ele, ó, agente da passiva. Então, a turma aplaudiu os professores. Os professores foram aplaudidos pela turma. Então, eu acabei de fazer o quê? Voz passiva analítica. Mário, qual é a característica da voz passiva analítica? Está aqui, ó. Locução verbal. O verbo auxiliar vai ser sempre o primeiro. E o verbo principal, na sua forma nominal de particípio, vai ser sempre o segundo. Aqui a gente chama de verbo principal. Tem muitos apontamentos para fazer, só que não tem espaço. Né? Vocês percebem aqui que eu estou tentando o máximo aqui. Só que esse raciocínio nós vamos fazer no momento oportuno. Então, transposição de voz, gente, tem que dominar. Comentei com vocês também, né? Lembre-se, se na voz ativa o verbo ele se encontra no tempo e no modo verbal, por exemplo, aplaudiu. Ontem ele aplaudiu. Eu estou aqui em qual tempo verbal? No pretérito perfeito do modo que indicativo. Isso aqui é a maldade da banca. Na hora de trazer a transposição, o meu verbo auxiliar, o verbo ser, o verbo estar, ele também tem que estar como? No pretérito perfeito do modo indicativo. Então, foram, então esse foram está no pretérito perfeito, então está respeitada a estrutura. Então, vamos voltar para a questão lá rapidinho. Muitos apontamentos. Então, vamos ver se a gente desenrola. Assinala a opção em que a voz passiva foi empregada. Repórteres e cinegrafistas cobriram o fato. Quem é que cobriu o fato? Repórteres e cinegrafistas. Eles praticaram a ação do verbo. Logo, eu estou diante de quê? Voz ativa. Eu estou procurando voz passiva. A população rendeu guarda. Quem rendeu guarda? A população. Voz ativa. E passaram a viver de uma alegria inefável. E passaram a viver, aqui da ideia de ação, também não consigo ver estruturas, nem o si, pronome passivador, e nem uma locução verbal. Era dádiva também, a gente consegue ver aqui, ó, seus guardas foram tomados de letargia. Quem foram tomados de letargia? Os seus guardas. Esse sujeito aqui, a gente chama de sujeito paciente. Aqui eu tenho uma locução verbal. Eu tenho o verbo auxiliar, mais o verbo principal, na sua forma de particípio. Gente, quando eu falo particípio, nós vamos estudar na aula, né? Eu tenho dois tipos de particípio, regular e irregular. Mas muitas das vezes você vai ver este, né? Terminado em ado ou ido. É assim que você vai matar o particípio. Qual que é o ado? Seguido não de S. No futuro a gente vai perceber que quando eu estou no particípio, ele é o único verbo que está na sua forma nominal, diferente do gerúndio e do infinitivo, que vai concordar em gênero e número com quem? Com o núcleo do sujeito ao qual ele está indicando. Mas isso aqui vai ser uma aula lá para frente. Então, a alternativa seria eco. Essa bagunça aqui, mas dá dando para entender, né? Mais uma. Observe. O armazém fora destruído pelo fogo. Vou procurar. Fora destruído. Aqui eu estou diante de uma locução verbal. Quem que fora destruído pelo fogo? O armazém. Meu sujeito paciente. Por quê? Ele está sofrendo a ação de ser destruído pelo fogo. Eu estou aqui em uma locução verbal e eu também tenho um agente da ação, pelo fogo. O fogo praticou a ação de destruir o armazém.
Esse termo que ele tem que vir com preposição obrigatória. A gente vai chamar de quê? De agente da passiva. O agente é só decorar isso aqui, ó. É aquele que age, que pratica, que age, que pratica a ação dentro da voz passiva analítica. Aí ele quer uma reescritura, passando para a voz ativa. Ponto. Percebe aqui, ó, que agora ele não, ele quer que você faça passiva, da voz passiva analítica para a voz ativa. Não tem mistério. Eu vou observar o verbo auxiliar. Fora. Eita. Aqui o verbo fora está em qual tempo verbal? A gente aprendeu, né? Quando o verbo termina em irá, eu vou estar diante de o quê? De um pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. Qual é a sacada? Que na voz ativa, esse verbo aqui, destruir, ele tem que ficar também no pretérito mais que perfeito indicativo. Aí eu vou procurar. Ó. O fogo destruiu o armazém. Opa, não pode ser esse. Por quê? Porque o verbo está no pretérito perfeito. Ontem ele destruiu. O fogo destruíra o armazém. Opa, tá legal isso aqui, ó. Orar aqui. Então, o fogo destruíra o armazém. O armazém, percebe agora ó, que antes era o agente da passiva, passou a ser o sujeito. E quem agora antes era o sujeito paciente, ele ficou na condição de que agora? De objeto direto. Quem destrói, destrói alguma coisa. A gente vê aqui, ó, o fogo destruirá, futuro do presente. E o fogo destruiria o armazém. A gente chama aqui de Maria. Uria leva o verbo para o futuro do pretérito. Vai ajeitando aí essa bagunça aí no caderno de vocês. Beleza? Então, relembrando, né? O que vocês têm que saber de vozes verbais é isso aqui, ó. Voz ativa, voz passiva e as observações pertinentes. Aqui eu dou um adendo a mais. Já falei, mas estou só reiterando, né? Observações. Abriram as inscrições ontem à noite. Veja que aqui nessa estrutura aqui, ó, abriram-se as inscrições. Ele é VTD. Quem abre alguma coisa. Aí a manha, gente, é você decorar mesmo para depois aprender. Que é difícil, mas eu tenho VTD na voz passiva sintética, eu tenho VTD, mas eu não tenho quem? O objeto direto. Quer dizer, Melo, que eu tenho VTD, mas não tenho objeto direto. Por que, que não tem? Porque quem era objeto direto passou a ser o quê? Sujeito. Paciente. Beleza. Agora, quando eu tirar esse se, que é pronome passivador, no meu caso aqui, aí muda tudo. Abriram as inscrições ontem à noite. Quem era sujeito paciente passa a ser o que era original, normal. Passa a ser objeto direto. Abrindo o quê? Objeto direto. Então, verbo transitivo direto. E o sujeito vai ser o quê? Sujeito indeterminado. Beleza? Acho que em algum momento eu falei que isso aqui é verbo intransitivo. É errado, viu, gente? Ele vai ser VTD, objeto direto, e o sujeito vai ser indeterminado. Ó, o se é um termo, será objeto direto. Voz ativa, né? Então, toda vez que eu tenho essa estrutura com o sujeito indeterminado, na terceira pessoa do plural, eu deixo de ser voz passiva sintética e passo a ser agora voz ativa. Por mais que eu não saiba quem é que está praticando a ação, eu sei que alguém praticou a ação de abrir as inscrições. Então, é voz ativa. E com transposição a gente já falou, né? Já deu isso para vocês, como é que a gente faz as transposições. Então, a locução verbal ficará no plural para concordar com o novo verbo, sujeito. E deve-se atentar ao tempo e ao modo verbal da transposição verbal.
Só treinar. Observam-se as provas. Opa, vou observar. O que eu vou atentar? Transitividade do verbo. Quem observa, observa algo. Ele é VTD. Eu tenho VTD, eu tenho se, logo, o que vem depois vai ser o quê? O meu sujeito. O meu sujeito, paciente. Beleza, mas vai ser sujeito paciente, né? Então, esse se pronome passivador, eu vou estar diante de que tipo de voz? Uma voz passiva sintética, ou também chamada de pronominal. Então, se ele está perguntando quanto à voz, é uma voz o quê? Passiva analítica? Não. Para ser voz passiva analítica, eu preciso de quê? De uma locução verbal. Para ser voz ativa, o sujeito tem que praticar a ação, aquele está sofrendo. Então, voz passiva sintética. Voz passiva reflexiva é quando esse si dá a ideia de a si mesmo, quando esse si tem a ideia de a si mesmo, ou quando esse si tem valor de uns aos outros. Uns aos outros. As provas foram conservadas. Olha só agora. Quem que foram conservadas? As provas. As provas sofrem a ação de ser conservada. O que está faltando aqui é o agente passivo, mas não é obrigatório. Aqui eu estou diante de uma voz passiva o quê? Analítica. Não se discutiu as reformas. A gente, para quem está chegando agora, os antigos devem lembrar. Mas quem está chegando agora, fica esperto com esse contexto aqui. Ó. O que aconteceu aqui? Esse se, ele veio para antes do verbo, porque existe uma palavra atrativa. A gente está formando aqui a ideia aqui de próclise. O que é próclise? É quando o pronome oblíquo átomo, que é o si, aqui exercendo a função de pronome apassivador, vem para antes do verbo. Toda vez que eu tenho palavras negativas, interrogativas e exclamativas, exclamativas, eu sou obrigado a trazer esse pronome para antes do verbo. Só que a estrutura é a mesma. Eu estou diante de um VTD, as reformas será o meu sujeito, e eu estou diante de uma voz passiva sintética ou pronominal. Se eu tivesse tirado esse não, ficaria no mesmo padrão. Ficaria assim, ó. Discutiram-se as reformas. Então, aqui eu estou com o verbo transitivo direto, pronome é passivador, e as reformas no meu sujeito paciente. Voz passiva na mente. Então, até que ele está no plural para concordar com quem? Com reformas. Lembre-se, viu? Também, se por acaso a questão trabalhar com vocês, a ideia de dar retirada desse pronome passivador, tende que quem é sujeito passa a ser o que agora? Objeto direto. Ele é VTD, mas o sujeito vai ser indeterminado. Já fizemos. As reformas não foram discutidas. O que é que não foi discutidas? As reformas. Veja que agora tem uma locução verbal. Foram discutidas. Locução verbal e as reformas estão sofrendo a ação de não ser discutida por alguém. Veja que aqui o que está faltando? O agente passivo. Eu poderia falar tranquilamente assim, ó. As reformas não foram discutidas pelos políticos. Eu poderia trazer o agente passiva, mas ele não é obrigatório. Mas aqui eu estou diante de uma voz passiva o quê? Analítica. Roubaram o meu carro. Neste caso aqui, gente, roubaram o meu carro. Percebe que o verbo está como? Na terceira pessoa do plural, sem referência. Logo, eu estou diante de um sujeito que a gente chama de sujeito indeterminado. Porque eu não sei quem praticou a ação. Se eu não, mas eu sei que alguém praticou a ação de roubar meu carro. Eu não sei quem foi, mas eu sei que praticou. Isso aqui vai ser sempre, gente, voz ativa. Questão 17. Também dá para aqui, acho que foi da Ian, ou foi da SMV. Assinala a opção que apresenta uma oração na voz passiva. Beleza, Mário? Então eu entendi. Toda vez que a questão vier enveredar pelo caminho de voz passiva analítica, voz passiva, né? Eu vou ter que lembrar que voz passiva são duas. Ou eu vou procurar o se, pronome apassivador, de uma voz passiva sintética ou pronominal, ou eu vou procurar o quê? Uma locução
verbal, mas não é qualquer locução verbal, não, pelo amor de Deus. É o verbo auxiliar, o verbo ser, o verbo estar, mais o verbo no particípio. Então, se ele está pedindo voz passiva, primeiro eu vou procurar o si, que fica mais fácil. Não tem, não tem. O aroma do café se espalha pela casa. Veja que o aroma, esse si aqui, aqui dá a ideia de reflexão. Reflexiva. Resposta aqui, gente. A ironia, né? O café do bolo era grosso e forte. O café era moído, preso no portal da cozinha. Olha só que questão massa. Vou trazer para cá. O café, o verbo ser que era moído. Veja aqui que aqui eu tenho uma locução verbal. Mas era moído onde? No portal da cozinha. Beleza, a locução adverbial ele não trouxe o agente passivo. Mas o café era moído. Percebe que aqui o sujeito está sofrendo ação. Ele era moído por alguém. É o meu sujeito paciente. Questãozinha boa. Não lembro de onde é que eu tirei. E aqui eu estou diante de uma locução verbal. O verbo ser, o verbo auxiliar, e o meu verbo no particípio. Então a resposta aqui é o café era moído, preso no portal da cozinha. 17. Assinale a opção que apresenta uma voz passiva. Tá vendo, gente? Isso aqui repete com muita intensidade. Tem que dominar. Então, se ele está falando assinale a opção que apresenta uma hora. Ah, já é o mesmo, né? De uma forma. É assim mesmo. Então, eu trouxe um visuáriozinho para vocês aqui. Ó. Qual o visuário? Quando eu faço o trabalho a ideia de transposição, eu tenho que entender o seguinte. Quando eu estou na voz ativa e vou fazer a reescritura para a voz passiva analítica, ou até sintética, né? O objeto direto, aquele que sofre ação dentro da voz ativa, ele vai tornar-se sujeito paciente. Ele vai ser o sujeito passivo da oração da voz passiva analítica. E o sujeito ativo, né, aquele que pratica ação, na hora da reescritura, ele vai ser o quê? O agente da passiva. A gente já fez aqui várias vezes. Então, quando eu falo é, os meninos cercaram a escola, veja que o menino aqui é o sujeito, mas é o sujeito agente. Ele pratica ação. Ele pratica ação do verbo. Verbo transitivo direto. Cercar o quê? A escola. Objeto direto. Não tem crase. Por que não tem crase? Porque o verbo não pede complemento com preposição. É o que ele está dizendo o seguinte, ó, na voz ativa, o objeto direto passa a ser quem? O sujeito paciente. Se eu colocasse aqui, se fosse transformar, ficaria como aqui a transformação? A escola, aí cercaram. Vou colocar o verbo auxiliar agora. Foi cercada pelos alunos. Pelos alunos. Veja que a escola agora, que era o objeto direto, passou a ser o sujeito. E o sujeito agente passou a ser o quem? O agente passivo. Então, esse bizu que tem que pegar. Na voz ativa, o sujeito agente passa a ser agente passivo. O objeto direto passa a ser o sujeito passivo da voz passiva analítica.